compra ou o aluguel de um imóvel é algo que precisa ser feito com muita cautela e consciência, pois o processo normalmente é demorado. Existem algumas dicas que podem auxiliar na escolha da casa perfeita. Sobre isso, a gente conversa com ele, o consultor imobiliário Rodrigo Costa Ro. Seja muito bem-vindo à nossa casa, como sempre. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. Sempre dá medo, ainda mais quando a gente fala assim, vou fazer conta, né? É. Porque o aluguel, a gente fala, ai meu Deus, esse dinheiro que eu não sei se volta. O imóvel, mas agora eu vou ficar tanto tempo pagando. É difícil a gente pensar o que a gente tem que dica que seria a primeira dica pra gente pensar o que eu quero, isso ou isso? Exato. Então, né, boa tarde para todo mundo. O que é bacana a gente pensar? Cada pessoa tem um momento de vida, né? Então é justamente o que você falou, né? Não dá, o que é bom para mim hoje talvez não seja bom para você. Então é analisar o cenário, né? É óbvio que quando a gente fala de aluguel, é um dinheiro que realmente vai e não volta. E não volta. Né? Mas será que eu tenho um planejamento, eu vou ficar tanto tempo de aluguel, né? Vai entrar algum recurso? O que eu vou fazer? Né? Então isso a gente procura conversar muito com o cliente justamente para entender e explicar para ele o cenário, que de compra geralmente vai, né, a tendência, por mais que seja a longo prazo, quando é financiamento, a gente ainda tem uma tendência a ter uma valorização do imóvel e vai valer muito mais a pena. Né? Mas existem as particularidades que aí a gente vai trabalhando com cada cliente para orientar ele de forma correta. Até porque dentro do financiamento também tem outras particularidades que a gente tem que entender. Para saber, porque não é só o dinheiro daquela parcela, né? Não é só o dinheiro. A gente tem o sistema de amortização, a gente tem os indexadores que são utilizados dentro do financiamento. E tudo isso é um pouquinho complexo, mas é importante até porque, né, quando a gente faz a compra de um imóvel financiado, geralmente é a longo prazo. Boa. A gente tem uns cards aqui bem explicativos. Eu vou pedir para colocar pra gente o primeiro. Legal. Porque aqui a gente tem, comprar à vista. Nossa, comprar à vista já é uma beleza. Eu já ia estar feliz da vida. Vou pagar esse aqui, ó. Já ia estar feliz. Mas o que a gente tem que ficar atento, Rô? Então, na verdade, assim, quando a gente fala de, né, compra à vista ou financiado, ou até mesmo aluguel, né, eu até coloquei ali, não agir com o emocional. Porque o emocional, às vezes, faz a gente tomar algumas atitudes impulsivas, né, e, de repente, descapitalizar de um dinheiro e gastar tudo na casa. E, de repente, nem é a casa que eu vou gostar, não gosto do bairro, né, não me adapto com aquela região e o dinheiro tá ali, empatado. Então, às vezes, vale a pena deixar o dinheiro numa aplicação. Guardar para chegar o momento certo, porque é um investimento, né? Exato. Né? E quando a gente pensa na questão de financiamento, hoje, por mais que as taxas estejam um pouco mais altas do que há 2 anos atrás, ainda assim tem investimentos que vale a pena deixar o dinheiro guardado e fazer o financiamento. Então depende muito de cada cenário. Né? Mas a princípio, eu gostei, adorei a casa, mas espera aí. Né? Vamos analisar a região, vamos analisar se esse imóvel vai ter uma valorização de acordo com o tempo. Então isso é fundamental. Boa. Porque, né, às vezes a gente está com aquele dinheiro parado ali e coça, né, para gastar. E para dizer que está investindo em algo bom, mas de repente você vai não estar é uma perdendo. boa oportunidade. Então, primeiro, deixa o emocional passar, né? Deixa passar um pouquinho, deixa eu ir pro racional para entender qual é o que eu vou fazer. Boa. O segundo ali, fazer o levantamento dos documentos. Dos documentos do imóvel, porque não é só a prestação, que é o que a gente está falando, né? Quando as pessoas fazem a compra, indiferente se é à vista ou financiado, né, o financiamento, de uma certa forma, o banco também olha a documentação com você. Então acaba te dando uma segurança. Né? Mas quando você vai comprar à vista, aí é você, né? De repente, se você tiver um corretor que tenha conhecimento também, que não são todos, então aí você tem que ficar atento com a documentação, porque aí é você e na confiança da outra parte. Então a documentação é muito importante e é assim, a gente vê vários tipos de situações que a pessoa não se atentou e lá na frente acaba tendo um problema de gastar um dinheiro com uma casa que não pode ser reformada, numa casa que está num lugar ruim, ou já tem um usufruto, ou tem algum empecilho. Então a documentação do imóvel tem que tomar muito cuidado. Principalmente com essa coisa de inventário, né, Rô? Porque às vezes tem coisas de família que ainda não está bem decidido. Exato. Né? O inventário, a gente sempre fala que assim, tem que tomar muito cuidado. Falou que tá inventário, opa, peraí. Para tudo. Já levanta uma anteninha. Exatamente. Não vamos entender, porque tem que ter o formal de partilha, tudo averbado, tudo descrito na matrícula do imóvel. Porque senão você não consegue depois resolver.
E pensando no aluguel, a gente também tem que pensar nas taxas, né? Exato, exato. Que também aumentam. Exato. Quando a gente pensa no aluguel, hoje, geralmente, né, é o IGPM, é o IPCA e acompanha a inflação, né? A gente está hoje num cenário de taxas altas, então as pessoas que têm aí o aluguel sofreram um pouquinho nos últimos anos com o aumento, salvo aquelas pessoas que conseguiram aí uma boa negociação aí com o locatário, essa coisa toda, mas no mais é o risco. Além de você pagar um dinheiro né, que vai embora, ainda sofre as correções que você fica vulnerável ao mercado. Boa. Cuidado ao negociar com o vendedor direto, principalmente no quê, Rô? Exatamente. Quando a gente não faz o financiamento, eu vou falar direto com o vendedor, né? E às vezes tem aquele jeitinho brasileiro que é para eu não pagar uma comissão para o corretor. Aí eu vou lá e negocio com o vendedor, ou seja, é eu e ele. Né? Então eu vou confiar nele. Será que eu entendo da documentação? Né? O corretor está ali no dia a dia, eles, né? Geralmente uma imobiliária tem um escritório jurídico que avalia, tira as certidões negativas para ver se está tudo certo. E você, como vendedor, não é seu hábito de fazer aquela transação direta. Então, confiar só no vendedor fica um pouco complicado. Né? Documento não dá para confiar, você tem que certificar. Boa. E avaliar, que é o que a gente falou ali no começo, o bem estrutural, né? Se vale a pena, como é que ele tá, se tá em ordem. Exatamente, né? E até no financiamento, quando a gente faz o financiamento, o banco manda um engenheiro fazer a vistoria. Né? E eles querem enganar a gente, viu, Rô? Né, Léo? Como assim? Como assim, Léo? Falar que o negócio tá bom, meu negócio tá médio, né, Léo? Nem me fala, passei por isso, viu? Olha, enfim, passei por isso uma locação, quando eu fui abrir as torneiras não caía água, não saía nada. Uma beleza, viu? Mas, ó, ficar esperto. Ficar esperto. Aí a gente já tem algumas particularidades aí, né? Mas o engenheiro em si do banco, até para assegurar que aquele imóvel de fato vai valer para o banco como garantia. Então, tá funcionando. Exatamente. Então já tem uma tranquilidade para você. Agora, quando você está fazendo direto com o vendedor, corre esse risco. Corre um risco maior. E aí, quando a gente fala de comprar financiado, o que a gente tem que ficar atento? Então, o comprar financiado, aí a gente só vai se atentar realmente às taxas, né? Qual é o indexador que eu estou utilizando, qual é o sistema de amortização. Porque a parte jurídica em si, o banco vai olhar para você. Né? Então, o banco vai se assegurar que aquele imóvel, né, é passível de financiamento, está tudo certo para poder dar a sequência e com isso te garante uma tranquilidade. Porque se você não entende, né, tem alguém olhando, tem um departamento jurídico do banco fazendo essa análise. É sempre bom ter alguém que conhece do processo, né? Exato. Pra gente não errar e não perder realmente dinheiro. Porque é o que eu falei para você mais uma vez, o jeitinho brasileiro, né? Às vezes a gente sabe que o corretor tem o trabalho dele e por isso tem a comissão. Né? Quando eu vou fazer o financiamento, eu também pago taxa para o banco. Só que, né, eu entendo da documentação. É ideal contratar alguém para fazer. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Porque é um investimento alto. Aí é o que a gente falou ali também das vistorias e tal. E a gente tem um outro também, que é... Qual que é o próximo? Passa pra gente, Dê. Ai, boa. Porque ali a gente falou bastante das documentações. Agora Isso. O aluguel. E esse aluguel de boca? E aí? Né, quando a gente fala... o aluguel de boca é muito complicado. Porque... acho que para ambos os lados, né? Tem inquilino que acaba não respeitando muito o imóvel e acaba deteriorando aquele bem, né? E tem aquele inquilino também que às vezes sofre alguma situação e não consegue pagar. E aí? Como é que você vai tirar ele dali de dentro? É uma situação bem complicada. Né? Então a gente, mais uma vez, né? Contratar realmente uma imobiliária, você vai pagar ali uma comissão, mas você fica um pouco mais tranquilo com relação a isso. Que tenha contrato, que esse contrato seja válido. Exatamente, tem contrato, na maioria das vezes tem o seguro, né? Tem um seguro, tem um calção, então tem um fiador. Então, é uma segurança maior para ambos os lados. Rô, quando que a gente pode pensar, por exemplo, assim, que eu achei legal quando você começou a falar. De repente, eu quero pagar um aluguel de 2 anos e nesse período tentar guardar um dinheiro ou tentar pensar numa futura casa ou de repente na própria casa que está alugada. Como que a gente consegue meio que organizar essa coisa do aluguel e de repente de ter o seu próprio imóvel? Isso é bem legal. Porque aí a gente pode pensar até no financiamento, né? Porque teoricamente, se eu pensar no financiamento, eu teria que ter na média 20% aí
que é o que os bancos pedem para entrada. Então, eu faço um planejamento financeiro aí de guardar esse recurso para que eu possa entrar com financiamento lá na frente. Né? Tem algumas campanhas que chegam até 90%, mas 80% é a média, isso desde quando existe financiamento, os bancos trabalham. Então, a gente faz um cálculo aí para, olha, quanto que eu tenho que guardar por mês dentro do imóvel que eu estou buscando. Então, a gente faz essa reserva, né? E aí a gente tem outras linhas também. Tem pessoas que às vezes têm um pouquinho de dificuldade de guardar, né? Ver o dinheiro guardado, coça para gastar. E aí, de repente, vale a pena também um consórcio. Então, tem algumas outras, tem ferramentas e métodos que você pode estar fazendo isso. Vai dar um aperto, né? Porque é um aluguel e mais uma prestação, mas pensa que é para um bem maior. Né? É melhor apertar de outras coisas, mas você adquirir um patrimônio e com segurança. Né? Então, 2 anos, puta, eu estou no imóvel, gostei do imóvel, é aqui mesmo que eu quero ficar. Geralmente, quem está alugando tem a preferência, né, estabelecida em contrato pela compra e tal, então facilita. Então, a gente até sugere, olha, não sai comprando de cabeça. Né? Estuda para ver se é isso mesmo, se é a região. E no pior cenário, comprei, não gostei? Vai lá, compra outro e aluga aquele, né? Que uma prestação paga o outro. Paga outra. E o imóvel ainda hoje é um dos bens que mais valorizam? Sim. Na verdade, assim, até nos últimos, vamos pensar aí, uns 3 anos, foi o que mais teve valorização. Então, por mais que hoje a taxa de juros esteja um pouco alta, ainda assim os imóveis estão tendo valorização. Então, hoje ainda compensa comprar um imóvel financiado e deixar o dinheiro aplicado. Boa. Você de casa, sei que ficou com várias dúvidas, né? Tá fazendo várias contas. Mas pensa principalmente nisso que a gente falou hoje pra vocês, das documentações, quem que tá junto com você. Sempre pegar alguém que saiba o que tá fazendo, porque às vezes a gente assina na empolgação e acaba perdendo dinheiro e perdendo saúde. Não, é um patrimônio alto, né? Na maioria das vezes é uma realização de um sonho. Né? E longo prazo. Né? Se você faz um contrato, vamos pensar num aluguel. Né? Eu sempre falo muito isso para empresário. Você vai lá e aluga um ponto comercial, reforma aquele ponto comercial, na maioria das vezes não tem abatimento. E aí o negócio começa a prosperar. Né? E aí o dono do imóvel vem e fala assim, olha, vou aumentar em tantos %. Qual a opção que você tem? Ou você vai sair dali e correr o risco de perder a clientela, ou você vai ter que pagar. E aí então, você tem que fazer essa continha. Exato. Então a gente sempre conversa muito com isso, né? Não tem opção, vou alugando, mas vamos alugando e vamos buscando, né, a quitação, a compra mesmo, que seja parcelado através do financiamento a longo prazo, mas é seu. É seu. Minha gente, e dá uma tranquilidade, uma segurança pra gente, né? Dá. Você de casa, aproveita, se ficou com mais dúvidas, aproveita para seguir o Rô na internet, @r.costa Soluções Financeiras, tá aparecendo aí na sua tela. O telefone de contato é o 12 99625 7136. Obrigada. Beijos. Obrigado você, viu?